Oi, pessoal, eu sou a Isabelle. Se você curte relatos sobrenaturais, você está no lugar certo. Então já se inscreve no canal, ative as notificações e lembre-se de curtir o vídeo logo pelo início, pois ajuda muito a entregar para outras pessoas. E vem comigo explorar o sobrenatural. E vamos então para a primeira história de hoje, o amigo secreto. Meu colega está dentro do porão. Faz muito barulho quando está sozinho. Não tenho tanta certeza, mas acho que ele tem mais de 40 anos. Há 10 anos que moramos na mesma casa. Ele sempre está lá embaixo, fazendo algo que não sei o que é. Nunca levo pessoas à minha casa, justamente por causa do meu colega. Não que eu o odeie, mas acho que já me acostumei com o seu jeito estranho de agir. Todo mundo tem direito a escolher seu próprio estilo de vida, mas duvido que muito que os outros irão pensar da mesma forma que eu. Minha namorada insistia em ir até minha casa. Tentei evitar isso por um longo tempo. Ela já estava achando que eu não a amava de verdade, então não tive escolha. Acabei a levando. Frank hoje estava fazendo pouco barulho, mas Natália ouviu e me perguntou o que ele fazia lá embaixo. Eu nunca realmente soube explicar, então lhe disse que era para ignorarmos. Muita gente dizia que não era normal alguém passar tanto tempo dentro do porão. Sempre que me perguntavam se eu tinha curiosidade de saber o que ele fazia lá, eu sempre quis saber, mas preferi não incomodar. Ele pode fazer o que quiser, afinal, eu também sou livre para fazer as minhas próprias escolhas. Dizem que a curiosidade matou o gato. Bom, eu ainda estou vivo. Não aguentei e acabei descendo até o porão. Queria muito saber o que Frank fazia lá embaixo. Tudo estava bagunçado. Olhei em cada canto, mas não vi nada fora do comum. Frank não estava ali, então era uma boa hora para investigar. Olhei onde não havia tanta poeira. Notei uma mesa pequena de madeira. Ela estava toda riscada. Acho que foi Frank que fez aquilo com ela. Meus amigos vivem me falando para eu me mudar. Dizem que morar com alguém tão estranho poderia ser perigoso. Mas já fazia tanto tempo que ele estava ali que eu não me importava mais. É claro que ninguém sabe de um detalhe. E se soubessem, não sei como reagiriam. Frank passa seus dias riscando uma velha mesa. Acredito que ele faça isso porque quando ainda estava vivo, gostava de marcar crianças com suas enormes unhas. E vamos então para a segunda história de hoje. Belos Sapatos. Todos o conheciam como um retalhador. Era um nome idiota, mas fazia sucesso. Por isso acabei dando destaque a ele. Sou um jornalista. Gosto de notícias que levam as pessoas a implorar por mais e mais. E sou aficionado por serial killers. Devo confessar que é difícil explorar o assunto a fundo, pois é muito arriscado. Esse tipo de pessoa segue um padrão. Suas vítimas sempre são escolhidas a dedo. Mas se alguém entrar no seu caminho, provavelmente também correrá um grande risco. O retalhador era fascinante, assim como os outros. Ele também gostava de pegar lembrancinha de suas vítimas. Sapatos. Nunca o par. Apenas um deles sumia. A população estava muito assustada. Os policiais ainda não tinham descoberto o seu padrão. Não sabia ao certo o perfil de vítimas que ele perseguia. Fiz várias pesquisas sobre o assunto, para entender melhor como age esse tipo de maníaco. Publiquei um material bem detalhado a respeito, que fez um enorme sucesso e vendeu bastante. Homens e mulheres eram vítimas desse lunático. Parecia mesmo não existir um padrão específico. Mas, pelo que pesquisei, realmente deveria haver um. Afinal de contas, todo o resto sobre ser um serial killer se encaixava. Minha vida era sempre agitada. Eu não tinha tempo para nada, mas recentemente conheci uma mulher que acabou mudando isso. Seu nome era Amanda. Ela fazia me sentir mais vivo.
Era incrível. Nunca havia conhecido alguém que mexesse tanto comigo. Era de esperar que Amanda não quisesse que eu continuasse a perseguir o retalhador. De fato, correr atrás de um psicopata não era uma ideia muito inteligente. Entretanto, meu trabalho não poderia parar. Ela fez minha rotina mudar. Às vezes me pedia para escolher entre ela e o assassino. Era idiotice, mas eu sempre a escolhi. Estava apaixonado. Ontem os jornais estavam alucinados. 3 pessoas haviam sido vítimas do maníaco. Os corpos foram encontrados em uma casa abandonada. A cena era nojenta. Eles foram desmembrados. O padrão continuava. Tirei várias fotos. Amanda vomitou ao olhá-las. Imaginei que isso poderia acontecer, pois ela ficava fraca para essas coisas. Não podia ver sangue. Fui jantar na casa de Amanda. Ela havia feito meu prato favorito. Sabia como me agradar. Em sua casa, acabamos tendo nossa primeira noite juntos. Foi intenso como tinha que ser. Ela estava tomando banho quando reparei em uma porta em seu quarto. Abri e encontrei uma grande variedade de sapatos. Quem diria? Não pude controlar o nervosismo. Medo era algo que eu não costumava sentir. Contudo, naquele instante foi inevitável. Saí da casa o mais rápido possível. Eu precisaria me encontrar com Amanda novamente. Deveria lhe explicar meus motivos, mas depois seria o fim. Não seria certo continuar com ela. Eu já havia lhe roubado um de seus sapatos. Agora, sua morte seria o próximo passo. E vamos então para a próxima história. Ingratidão. Sou cuidadora de idosos e fui direcionada à casa de uma velhinha muito simpática, que me chamava de filha. Não podia fazer nada sozinha, eu tinha que ajudá-la a se levantar da cama e para onde precisava ir. Eu deveria levá-la. Não importava o cômodo da casa, ela não andava sozinha. Conheci um de seus filhos dias atrás. Era bem magro e fedia a cigarro. Eu imagino que também se drogava e que não gostava da mãe. Ele me disse que não suportava ficar ali perto dela, só não saía dali por não ter mais para onde ir. Nunca conheci alguém tão ingrato. Esse rapaz tinha sorte de ser filho de uma pessoa tão bacana quanto aquela senhora. Todos os idosos têm algum problema, mas o que às vezes esquecemos é que todas as pessoas estão destinadas à velhice. Eu acordava bem cedo e fazia o café para minha amiga. Tomava todos os cuidados do mundo para mantê-la sempre alegre. O filho não ficava em casa, mas voltava à noite apenas para dormir. Quase nunca eu o encontrava, mas quando o via, fazia de tudo para ignorá-lo. Era tempo de frio, as pessoas idosas devem ser constantemente bem agasalhadas. Eu mantinha tudo fechado, corrente de ar era um perigo. Gripes precisavam ser evitadas a todo custo. O filho daquela senhora sempre cheirava cigarro e provavelmente tentava disfarçar ao máximo. A janela da sala estava o tempo todo aberta e ele negava fumar lá dentro, mas eu sabia que provavelmente era mentira. Morar com a senhora era bem agradável. Ela contava histórias muito engraçadas dos seus tempos de juventude. Sempre gostei desse senso de humor de pessoas mais velhas. Poder rir um dia das coisas ruins que aconteceram costuma ser um sonho, e ela havia o realizado. Eu não poderia ter arranjado companhia melhor na vida. Era gostoso estar com ela. Queria que seu filho pensasse da mesma forma. Existia uma coisa que me incomodava à noite. Um barulho estranho que não sei bem o que era. Todas as noites eu escutava. Parecia vir da sala. Era de se esperar que fosse o filho ingrato, pois ela mesma não poderia fazer isso sozinha. Nem se levantar sem ajuda ela conseguia. Todas as manhãs eu tinha que limpar a cozinha, pois o garoto deixava tudo bagunçado. Comia muitas coisas que eu comprava, especialmente para sua mãe. Nunca lavou um prato sequer. Hoje fui ao mercado fazer compras. A lista basicamente era a mesma, mas algumas coisas mudavam de vez ou outra.
Então, eu mantinha atualizada. Não sabia o que minha amiga iria querer comer. Resolvi lhe telefonar e perguntar. Ela não queria nada especial, apenas o de sempre. Perguntou-me por que eu não ia até seu quarto. Falou que seria mais simples do que fazer uma ligação. Disse ter me chamado várias vezes sem ouvir resposta. Então eu expliquei que já estava no mercado e provavelmente seu filho não havia saído, mas ela me garantiu que nunca teve um filho e que sempre morou sozinho. As duas últimas histórias que eu li não gravaram, então por isso que eu vou aparecer arrumada aqui e dar continuidade no vídeo. Vamos então para a próxima história. Faça mais um desejo. Sempre detestei leitura. Nem de longe era algo do que eu poderia gostar um dia. Mas minha filha adora e acabou me arrastando para uma pequena livraria onde se vendiam livros raros. O problema, em minha opinião, era o fato de serem livros velhos. Eles tinham mais poeira do que as próprias paredes do lugar. Aquele ambiente era mal cuidado demais, mas minha doce pequena queria muito comprar um livro. Ela escolheu alguns volumes de poesia. Eu, por outro lado, fiquei andando entre as estantes, até que me deparei com algo estranho. Não que fosse possível piorar as condições dos livros, mas aquela obra específica me chamou muito minha atenção. Estava muito bem cuidada, separados dos demais. Na parte superior, de uma estante quase vazia, estava um livro todo limpo intitulado Apenas Mais Um. Peguei-o para ver. Percebi que o vendedor cuidava muito bem dele. Até as páginas estavam brancas demais, comparando com os outros livros. Folheei algumas páginas. Notei que continha uma breve história sobre uma garotinha. Ela amava ler, mas era sozinha no mundo. Tinha uma mesinha cheia de livros e passava os dias muito feliz, lendo e comendo suas frutas preferidas de uma única árvore. Confesso que achei bizarro, mas o estranho mesmo não era a história, e sim os rabiscos. O livro inteiro, em quase todas as páginas, havia inscrições feitas a caneta ou lápis. Quero R$ 1.000.000, quero uma namorada bonita, quero um carro veloz e caro, quero ser linda e desejada por todos, e por aí vai. Pedidos, vários deles, e acabei me interessando pelo livro. O vendedor era um velho cabisbaixo, que parecia não ser tão certo das ideias. Embrulhou os livros e, ao me entregar a sacola, disse que aceitava devoluções, mas que o dinheiro pago não seria ressarcido. Velhos são sempre assim, apenas pensam em si. Chegamos em casa o mais rápido possível. Peguei um copo bem grande com café e me afastei de todos. Queria muito entender todos aqueles rabiscos. As letras não eram da mesma pessoa. Acreditei que vários deles haviam lido aquele livro. Obrigatoriamente, fiz meu pequeno teste. Quero ter na minha conta bancária mais dinheiro do que possa gastar. Em seguida, fui checar pelo celular quanto havia em minha conta. O valor era tão alto que eu não consegui sequer pronunciar. Mas em seguida meu telefone tocou. Era meu pai aos prantos. Minha mãe havia falecido. Foi um choque tremendo. Mas, considerando tudo, foi algo até simples de superar. Quero muitas mulheres em minha vida e quero que minha própria mulher não se importe com isso. Escrevi e tive tanto sexo quanto eu poderia fazer. E com várias mulheres diferentes. O único inconveniente é que o meu pai faleceu. Então entendi que para pedir algo, alguém que é importante para mim teria que morrer. O mais interessante é que isso não parecia importar. Um dia todos iriam embora, então o que eu deveria fazer era continuar aproveitando minha nova vida. Não importava se teria de matar todos deste maldito planeta, qualquer um faria o mesmo. Perdi a maioria dos meus parentes distantes. Perdi meus animais, minha mulher. E ela morreu apenas para que eu pudesse comer o chocolate mais saboroso de todos os tempos. Confesso que fiquei com pena da minha filha. Ela havia perdido todos em tão pouco tempo. Porém, eu quis saber qual era a cura do câncer. E por isso, ela também teve que morrer. Todos se foram. Amigos, parentes.
Tive uma ideia, nem sei como não havia pensado nela antes. Quero que todos que eu amo voltem à vida e que pareça natural a todos. A dor foi intensa, meus olhos saltaram para fora, minha boca espumou e um grito foi apenas um gemido por falta de força. Caí duro no chão igual uma pedra. Acordei no hospital e eu havia tido um ataque cardíaco. Percebi que, assim como a garotinha do livro, no fundo, não amo mais nada além de mim mesmo. Hoje em dia. Seus lábios se moviam de maneira engraçada. Quando eu estava pensando, eu a conheci na internet. Depois que aprendi a navegar, pude marcar vários encontros com garotas de todos os lugares. Essa em especial vestia-se de forma elegante. Suas roupas não pareciam ser caras, mas ainda assim era de muito bom gosto. Essa garota era perfeita. O bar estava vazio. Ela entrou e ficou sentada sozinha me esperando chegar. Quando apareci, sentei-me ao seu lado e percebi que era daquelas pessoas que amam ficar de olho no celular, mas acho que hoje em dia todos são assim. As redes sociais sempre irresistíveis, mesmo durante o encontro, o que acho bem estranho. Notei que ela não olhava para os lados, apenas para o celular. É inacreditável como essa geração se rendeu a isso. A garota gostava de suco. Tomou todo o líquido em um só gole. Não parecia ser o tipo que tinha vergonha de fazer essas coisas com os outros olhando. Aposto que come repetidas vezes sem medo de ser feliz. Era perfeita por ser autêntica. Não escondia dos outros suas paixões. Mas o que mais me encantou foi seu cheiro. Talvez no mundo existam pessoas que gostem de sentir o cheiro dos outros. Não posso evitar minhas sensações. Era bom demais estar perto dela. Não poderia sair dali sem antes ter certeza de que a garota certa para mim. Estava claro que seu cheiro havia me cativado o suficiente. Era ela e mais ninguém. Finalmente largou o celular e voltou os olhos para mim. Pude vê-la pensando e observei como seus lábios dançavam enquanto sua mente vagava pelos mais profundos pensamentos, que, na maioria das vezes, esquecemos em seguida. Ela sorriu. Era um bom sinal. Queria dizer que não se decepcionava fácil. Nenhuma outra durou tanto tempo sem expressar ódio e pronunciar profundos palavrões. Foram uns 30 minutos mais longos que alguém poderia esperar. Ela se levantou e por fim foi em direção à porta. Eu sabia que ela iria para casa, então, sorrindo, a segui. Seu cheiro me alimentaria por anos, e aposto que nunca notaria, pois minha maior vantagem era estar morto há décadas. E vamos para a próxima história e última de hoje. Achei você. Tínhamos 5 anos quando nos conhecemos. Jorge sempre foi muito reservado, até um dia em que, uma exposição arqueológica, ele me revelou seu fascínio por tudo aquilo. Poder cavar e descobrir coisas que já estavam ali há vários anos. Ele achava tão incrível que passava o tempo todo escavando seu quintal. Nunca vi nada demais em artefatos antigos, são apenas coisas velhas que já foram úteis e agora não são mais. Não posso dizer que Jorge era uma criança especial. Ele parecia inteligente para valer, mas quem desperdiça a infância cavando? A alegria e o ego de meu amigo escavador se avolumaram quando conseguiu encontrar um jarro bem antigo em seu quintal. Estava em perfeito estado, apesar do tempo. Foi para o museu, aos saltos me arrastando consigo. Todos ficaram impressionados. Disseram que um achado daqueles valia uma fortuna. Como a peça estava no quintal de Jorge, sua mãe resolveu contratar um importante advogado, apenas para garantir, é claro. Muitos pareciam querer pôr as mãos no dinheiro que o jarro iria trazer. Jorge arrumou um belo espaço para cavar em sua casa nova. Eu a chamava de palácio. É claro que estava exagerando, mas na época, por ser jovem, era assim que eu a via. Jorge me considerava um grande amigo. Passávamos bastante tempo juntos.
Ele me convenceu a cavar com ele. Óbvio, não achávamos nada, mas sinto que ele cavava exclusivamente pelo prazer de procurar, sem esperar encontrar algo. Eu, por outro lado, queria muito encontrar alguma coisa. Jorge me garantiu que, se eu encontrasse algo, a peça poderia ficar comigo. Para ser sincero, até o meu quintal e na rua eu cavava. Minha mãe nunca me disse nada, mas eu percebia que levávamos uma vida de pobreza. Meu pai trabalhava duro, mas ganhava apenas o necessário para nos alimentar. Eu via dois com... Eu via os dois como grandes heróis. Não queria que precisassem abrir mão da própria felicidade para me sustentar. Eu vivia sujo de barro. Jorge era o único que me entendia. Me ajudava a cavar e prometeu que tudo que a gente encontrasse seria somente meu. Eu só precisava achar algo antigo que valesse alguma coisa. Qualquer coisa. Mas nada. Não importa o quanto eu cavava, só terra e minhocas apareciam. No fundo do meu quintal formou-se um buraco tão fundo que minha mãe obrigou a tampá-lo. Era inútil. Eu nunca encontraria nada de valor. Então desisti. Depois de anos de luta. Quando finalmente pude trabalhar, ajudei muitos meus pais. Jorge sempre foi importantíssimo para mim. Era meu melhor amigo. Sei que ficará bastante orgulhoso quando o tempo me permitir desenterrar seus ossos em meu quintal. Então é isso, pessoal. Essas foram as histórias de hoje. Hoje foi puxado mais para contos de terror. Espero que vocês tenham gostado. E lembre-se, se você tem uma história real e gostaria que eu lesse aqui no canal, vou deixar aqui na descrição por onde você pode estar enviando para mim. E é isso. Boa noite e bons sonhos!